Boa noite a todos. Bom, para a gente poder desfrutar de todos esses benefícios, né, que o Dr. Paulo falou, né, do leite materno, é importante a gente passar algumas dicas, né, para ter sucesso, né, nesse aleitamento materno. Tá, então, assim, tem alguns pontos importantes, né, que é bom a gente comentar. Sobre o posicionamento. Então, tem o posicionamento tradicional, invertido, sentado e deitado. É muito importante que na posição tradicional o bebê esteja bem alinhado, tá? Então, assim, barriga com barriga, tá? O toque, o bebê bem posicionado. Olha, onde toca a mão do bebê. Bem aqui. É super importante que ele esteja bem voltado para o mamilo, tá? Para a mama, para o mamilo. Por quê? Para justamente ele fazer uma pega adequada, né? Ele tem que fazer a pega, ele tem que abocanhar não só o mamilo, mas parte da areola, né? Então, essa posição facilita com que você apresente a mama para o bebê. Às vezes é muito comum a gente observar o bebê nessa posição, inclinado com a cabeça e lateralizado. O que acontece? O bebê ele tem uma hiperextensão do pescoço, isso dificulta, além de ser um incômodo para o bebê, né, ele fica incomodado, dificulta a pega, porque muitas vezes ele faz a pega, mas ele escorrega, e nisso, o que acontece? Você pode ter fissura no mamilo. E a fissura no mamilo, para quem já amamentou, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, a dor, ela provoca um estresse, e todo esse estresse, essa dor, o que vai acarretar? Uma dificuldade na injeção desse leite, na produção desse leite. Tá? Então, olha, está vendo a posição? Mãozinha. Né? Então, ele está bem apoiado. E a mama, uma posição que geralmente as mães se sentem bem confortáveis. Vê que o bebê também bem voltado para a mama, com apoio. É muito importante aqui, em todas as posições, também um outro fator importante é a cabeça do bebê, ela sempre fica livre, né, para justamente o bebê apoiar o queixo na mama e ele ter esse movimento, tá, que ele quiser de flexão. Tá? Essa é uma outra posição. A posição invertida é muito boa quando a mama é grande, né? Ela é muito boa nesses casos também. Essa é a sentada, onde o bebê também fica bem posicionado para a mama e você tem uma boa apresentação da mama. Eu vou mostrar a apresentação da mama na própria mama, que fica mais fácil. Tá? Tem a posição também deitada, que muita gente pergunta. Né? A posição deitada, onde a mãe fica lateralizada na cama, com o bebê também apoiado na mesma posição, né, alinhado da mesma forma, também é uma posição que muitas mães gostam. A única coisa que eu gosto de reforçar é que essa posição, geralmente na cama, a gente tem sempre que ter um cuidado com a segurança do bebê. Então, nesse momento, quando a mãe está amamentando, geralmente ela sente muito sono, ela fica um pouco mais, né, desgastada. Então, o que pode acontecer? Ela pode adormecer. Então, é importante que, nessa posição na cama, tenha sempre uma pessoa ao lado, luzes acesas, né, para justamente a gente ter uma segurança com o bebê. Na maternidade, a gente orienta na cama com as grades elevadas, né, e semi-elevada, também com o uso da almofada. Né. Então, essas são as posições mais comuns, né, que depois a gente pode até dar uma detalhada melhor. A mama é muito importante que... Então, vocês estão vendo aqui o mamilo e a areola. Então, é muito importante que o bebê esteja posicionado realmente bem voltado para a mama. Tá? A apresentação, quando você vai realmente oferecer a mama para o bebê, é muito importante você fazer... A gente usa o C, que a gente chama. Tá? Muitas mães, a gente costuma ver muito a questão da tesoura.
tá? Por que a gente contraindica a tesoura? Que muita gente, né, a gente costuma ver muito isso. Por quê? A tesoura, ela limita a pega do bebê. Então, pode ver, olha, se eu tiver com o dedo aqui, quando o bebê for fazer a pega, o que vai acontecer? Ele vai pegar nos dedos e a boquinha vai escorregar e ele vai pegar no mamilo. Então, o que vai acontecer? Se ele realmente pegar só o mamilo, tá? Além de machucar, de doer, né, Mariana? O que vai acontecer? Ele não vai conseguir o leite, retirar esse leite, tá? É importante que ele pegue tanto a areola, tanto o mamilo, quanto parte da areola. Então, por isso que é importante, quando a gente for fazer a apresentação da mama para o bebê, é importante a gente fazer esse movimento. Inclusive, o mamilo um pouquinho voltado para cima, para a ponta do nariz. Por quê? Quando o bebê, você passa o mamilo no lábio inferior do bebê, ele vai ter um reflexo de abertura da boca e você vai introduzir a mama. Tá? O mamilo vai tocar no palato do bebê, tá? No céu da boca. E ele vai conseguir pegar o máximo da areola possível, do mamilo e da auréola, e ele vai conseguir esvaziar a mama. Deu para ter um pouquinho? Depois a gente faz com mais calma. Uma outra questão importante, muitas vezes, a mãe, quando está amamentando, então, nessa posição, Samantha, por favor. É muito comum a mãe ficar incomodada com a questão da respiração do bebê, né? Por quê? Porque a mama, ela toca realmente o narizinho. Então, dá a impressão que o bebê está sufocado. Não, o ar ele entra pela lateral. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que é importante deixar a cabecinha do bebê livre? Por quê? Porque qualquer coisa que incomodar ou que estiver incomodando o bebê, ele mesmo vai ter o reflexo, né, de retirada e ele vai ficar confortável. Então, é por isso que a gente contraindica. Agora, se estiver incomodando, se para a mãe ela estiver um pouco incomodada, alguma coisa, sempre importante, que é um outro hábito que a gente observa muito, às vezes ela tem o hábito de puxar para tentar enxergar se o bebê, para tentar tirar um pouquinho a mama do contato com o bebê. E nessa expressão, o que acaba acontecendo? Ela acaba tirando a pega adequada, né? Você acaba tirando essa vedação entre o ar e você acaba realmente desfazendo a pega. E se o bebê continua, é onde pode ter fissura e aonde depois as outras mamadas vão ficar cada vez mais doloridas. Então, se a mãe estiver incomodada, o que ela pode fazer? Ela pode, sim, fazer a expressão, mas sempre para baixo, tá? No sentido de dar um suporte para baixo, justamente em direção à boquinha do bebê, tá? Isso vai evitar que realmente ela tire da pega adequada, tá? Uma questão importante também, que eu estava conversando, inclusive, né, com a Mariana ali, a gente estava falando justamente de preparar um pouco a mama antes de colocar o bebê para mamar, né? Então, a gente conversou com algumas pessoas que estavam por aqui e tem muitos relatos, né, de que a mama, às vezes, na hora que é descida do leite mesmo, né, do leite branco, a mama ela fica mais cheia, mais engurgitada. Então, quando vai colocar o bebê para mamar, muitas vezes a mama está uma bexiga, né, de tão cheia. E muitas vezes o bebê vai fazer a pega e o que acontece? Acaba escorregando e pega no mamilo e aonde vai também é um risco de fissura. Então, é muito importante, antes de você amamentar, então, viu que o bebê despertou, que já está na hora de amamentar, faz um preparo da mama. Então, massageia realmente toda essa parte da areola, né? Depois que você massageou... Essa dica mudou a minha vida, assim, em termos de, foi o que eu falei para você, né? Do primeiro para o segundo, foi o que mudou a minha amamentação, foi essa dica. Então, prestem atenção nessa dica. É verdade, a gente conversou muito sobre isso, porque muitas mães sofrem muito com isso, porque elas até massageiam, às vezes, aqui em cima, na mama, na base aqui, assim, da mama. Só que o que acontece? Aqui no mamilo está super congestionado.
Então, o que vai acontecer? Por mais que ela massageie aqui, o leite não sai. E o bebê não consegue também fazer a sucção. Então, é importante massagear muito bem a areola. Faz uma expressão com a própria mão mesmo, uma ordem, que a gente chama de ordenha manual. Então, você vai colocar um dedinho aqui, o outro dedinho aqui. Você faz uma leve pressão no sentido, né, mesmo sentido dos dedos. E algumas gotinhas que sair, você vai sentir que já vai dar uma boa aliviada. Fez essa massagem? Aí você faz uma outra massagem na mama e coloca o bebê para mamar. Então, com isso, ele vai ter uma facilidade de retirar e desvaziar toda a mama. Tá? Então, daí a gente orienta, coloca numa mama, deixa o bebê esvaziar, né, ele soltar sozinho, como a gente fala, deixa ele... Coloca para arrotar um pouquinho, dá um tempinho para ele e depois oferece a outra mama. No começo... Como está o tempo? No começo, nos primeiros dias, lógico que ele não vai aceitar as duas mamas, né? Mas mesmo assim a gente oferece. E depois ele vai, depois de semanas, ele vai conseguindo esvaziar as duas mamas. E sempre naquele esquema. Coloquei numa mama, coloquei para arrotar, deixei ele um pouquinho descansando, ofereço a outra mama, e sempre na próxima mamada, o inverso. A gente começa pela mama que ele mamou por último, né? Que foi aquela que ele não conseguiu, que ele, na verdade, não esgotou toda, né? Então, tem isso. Depois tem o leite anterior, o colostro. A gente pode ir falando mais. Uma coisa que nós temos reforçado muito na maternidade, com as mães, no dia a dia, é que a dor não é normal, né? É muito comum a mãe falar: eu ainda não estou sentindo dor, ainda não está machucado. E não é para sentir dor, não é para machucar, né? E você sabe, e a maioria das mães, realmente, gente, imagine você, não sei, né, quem nunca amamentou, imaginar um pouquinho, né? Eu conheço mães que, assim, só de pensar na próxima mamada, já ficava completamente tensa e nervosa, preocupada, né? E aí tudo isso, né, inibe a ação da prolactina, da ocitocina, então desde a produção, da injeção do leite, então vai ter um comprometimento. Então muitas mães começam a falar assim às vezes: nossa, não tenho leite, né, eu não tenho produção, tal. E isso pode ser um dos motivos. Por isso que é muito importante a pega adequada, né? Amamentar tem que ser prazeroso. Né? Então, são pequenas dicas que, já na maternidade, pode ajudar muito para que você tenha um sucesso aí, né, depois na amamentação. E, às vezes, esse início pode realmente, né, bloquear aí um sucesso nesse processo.